Em média, uma prisão possui ao todo cerca de 1.000 detentos. Essas prisões mais comuns abrigam pessoas que cometeram todo tipo de crime que se possa imaginar. São pessoas que roubaram, burlaram leis ou até mesmo tiraram a vida de outras pessoas. E como punição, essas pessoas são tiradas da sociedade para pensar um pouco no que fizeram. Às vezes por meses, às vezes por anos. A ideia é poder melhorarem para retomar o convívio social. Em casos específicos, presos podem ser colocados em uma cela solitária, como uma espécie de punição. Essa é uma medida quase que extrema para um detento e uma forma de proteção para aqueles que passam pela mesma situação de viver na prisão. Considerada por muitos como uma forma de tortura psicológica, essa penalidade também é conhecida como quarentena. Agora, imagine um preso que teve toda uma prisão só para si mesmo, como se fosse tudo uma grande solitária. Uma prisão feita apenas de um detento. Pode parecer estranho, não é? Principalmente para nós, que estamos acostumados com histórias de superlotação nos presídios brasileiros. Eu sou Ivan Lima e vou contar a história do presídio para um único preso. Acredite, essa história aconteceu na antiga Berlim Ocidental e abrigou um dos maiores líderes da Alemanha nazista. Por muitos anos, a prisão de Spandau foi o lar de Rudolf Hess. Esse nome pode não lhe ser muito familiar, mas pode acreditar que ele tinha muito pelo que ser condenado. Rudolf foi vice-líder do Partido Nazista e, por muito tempo, ele foi o segundo homem mais poderoso da Alemanha, estando no governo no período de 1933 a 1941. Basicamente, só perdendo destaque para o grande Führer Adolf Hitler, de quem era braço direito. Antes mesmo de entrar para a carreira política, Rudolf era filho de um comerciante e se alistou no exército alemão como um soldado da infantaria, ainda no início da Primeira Guerra Mundial. Sendo ferido diversas vezes ao longo da guerra, recebeu a condecoração de Cruz de Ferro em 1915. E seguindo seu sonho, antes do fim da guerra, Hess se candidatou para aviador, mas ainda não havia chegado sua hora de voar. Depois de ter servido à guerra, o jovem Rudolf deixou as Forças Armadas em 1918 para que no ano seguinte ingressasse na academia. Estudando História e Economia na Universidade de Munique, Hess teve seu primeiro contato com a propaganda nacionalista e se envolveu tanto que em 1920 se filiou definitivamente ao Partido Nazista. Em pouco tempo, Rudolf se tornou um grande amigo de Hitler, chegando inclusive a tê-lo como um confidente e por quem nutria uma lealdade absoluta. Depois que Hitler chegou ao poder, sendo nomeado como chanceler do Reich, em janeiro de 1933, Hess foi nomeado vice-líder, ou vice-führer do Partido Nazista, ainda nesse mesmo ano, chegando a ser nomeado para o gabinete de Hitler. Rudolf chegou a ser o terceiro na linha de sucessão do poder e, com o cargo, pôde redigir grande parte da legislação, inclusive as temidas leis de Nuremberg, que entraram em vigor em 1935 e retiravam todos os direitos dos judeus na Alemanha, dando origem ao Holocausto. Que Rudolf Hess foi alguém poderoso, isso não é segredo para ninguém. Mas agora, como que alguém que esteve em cargos tão altos durante toda a Alemanha nazista pôde ser capturado e preso, sendo inclusive o único preso em uma prisão? Bom, Hess era alguém que se interessava por música, gostava de ler e também adorava fazer caminhadas pela manhã.
Possuía um interesse fortíssimo pela astrologia, além da clarividência e do oculto, características que o ajudaram, inclusive, a se enturmar no partido nazista. Mas o que mais lhe instigava era a vontade de voar. Hess obteve a licença de piloto, antes mesmo de chegar ao poder, e se tornou um especialista em aeronaves de um único motor. E com a Segunda Guerra Mundial, vieram mais tecnologias e novos motores, fazendo com que Hess mantivesse seu interesse pela aviação em pleno vapor e atividade, aprendendo até mesmo a pilotar os mais diversos aviões que estavam sendo desenvolvidos durante o conflito bélico. E o que o alemão não esperava é que sua paixão pela aviação também fosse o que viria a trazer sua temida prisão. No ano de 1941, devido à difícil situação que a guerra se encontrava, Hess decidiu por conta própria encerrar o conflito entre Alemanha e Grã-Bretanha, o que poderia não somente trazer um tratado de paz, mas também restaurar seu próprio prestígio com a população alemã. Em 10 de maio, ele secretamente voou sozinho para a Escócia, com sua proposta de paz e instauração de um golpe contra o próprio governo que fazia parte. Rudolf exigia a liberdade da Alemanha para as consequências da guerra e, como um contraponto e rendição, também pedia pelo retorno das colônias alemãs. Tudo isso com a promessa de que a Alemanha respeitaria a integridade do Império Britânico. Hess concordava com Hitler em muitas coisas, e assim como o Führer Rudolf era vegetariano e não bebia nada alcoólico, até porque ambos prezavam por conservar a própria saúde. Mas uma coisa em que os dois nunca conseguiram concordar foi em relação às propostas de paz e negociação de Hess, que vieram a chegar aos ouvidos de Hitler, quando já era tarde demais. O governo britânico não recebeu as propostas de Hess, e muito pelo contrário, não somente as ignorou, como também aproveitou a oportunidade para prender o vice-líder do partido nazista, o que o deixou furioso. E estando em terras pertencentes ao Reino Unido, Rudolf foi feito prisioneiro de guerra durante todo o período que viria a seguir do conflito. E pelas próprias palavras de Hitler, suas ideias se tratavam de ilusões pacifistas. Mas a verdade é que nunca realmente saberemos de suas intenções ao desembarcar em terras inimigas, já que há indícios de que o motor de seu avião tenha falhado. E por isso, ele foi obrigado a se ejetar do avião e aterrissar usando um paraquedas. Agora, independente das intenções do vice-führer nazista, após a guerra, ele foi julgado por seus crimes de guerra e, em 1946, foi condenado à prisão perpétua no presídio de Spandau, em Berlim. Ainda que tivesse a capacidade de abrigar centenas de presos comuns dentro de seus muros, apenas 7 homens foram detidos e presos após 1946, todos sendo ex-líderes da Alemanha nazista, entre eles Rudolf Hess. Acontece que dos 7 prisioneiros, nem todos chegaram a cumprir a totalidade da pena, sendo que muitos foram libertados ou transferidos por problemas de saúde. E uma vez que Rudolf era o único preso condenado à prisão perpétua, assim ele permaneceu absolutamente sozinho em uma prisão construída para suportar 600 detentos. Sem qualquer companhia na prisão de Spandau, Rudolf recebeu o direito de andar por todo o espaço do lugar. As celas onde viviam os presos tinham 3 metros de comprimento por 2,7 de largura e 6 metros de altura. Devido à quantidade absurda de celas vazias, muitas delas eram utilizadas como capelas, livrarias. Também havia um jardim e uma horta,
com direito à plantação de frutas e verduras, que eram usadas na própria cozinha do presídio. Spandau era administrada pelo grupo dos aliados, que realizava o hasteamento da bandeira de cada país uma vez por mês, indicando qual deles controlaria a prisão naquele momento, trocando inclusive os guardas a cada 3 meses. Ao todo, para vigiar esse único prisioneiro, o presídio funcionou com 37 guardas, um oficial, 24 funcionários da limpeza, além de, é claro, um médico e cerca de 20 funcionários para a cozinha. Ao todo, podemos estimar que foi gasto cerca de $1 milhão anualmente para manter o funcionamento da prisão, que vigiou um único preso durante o período de 20 anos. E claro, que esse valor foi custeado por impostos da própria Alemanha Ocidental como uma espécie de punição. Muito se discutiu sobre a transferência desse preso de guerra para uma nova penitenciária, mas como um acordo nunca foi encontrado, Rudolf Hess permaneceu no mesmo presídio até o fim de sua vida. Isso porque a prisão de Spandau deu à KGB e à própria União Soviética acesso à Alemanha Ocidental, sempre que eles quisessem, o que não seria possível se o preso, compartilhado pelos aliados, estivesse em outro local. Com isso, tendo seus 93 anos de idade, Hess morreu no ano de 1987 em uma casa de verão, construída no jardim da prisão. O que se sabe é que ele talvez tenha se suicidado com um fio das lâmpadas do local. Reforçando isso, investigações recentes apontam que a causa de sua morte pode não ter sido o que consta nos papéis oficiais. E após a sua morte, o presídio foi demolido com o intuito de evitar que se tornasse um local de veneração neonazista. Além disso, há ainda quem garanta que Hess teria sido substituído por um sósia na cadeia, sendo tal especulação defendida principalmente por seu médico. Na verdade, a teoria se baseava no fato de que o homem, preso em Spandau, apresentava características físicas diferentes das de Hess, além de recusar visitas da sua família por muitos anos e sofrer de uma suposta amnésia. Mesmo com a força que a teoria ganhou, só pode ser comprovada neste ano de 2019 através de um teste de DNA com uma amostra de sangue do homem preso. E enquanto encontramos esse caso peculiar de um único preso sendo mantido isolado em um presídio de 20 anos, lidamos com o completo avesso disso, uma vez que em quase todos os países nos deparamos com inúmeros casos de superlotação de cadeias. Inclusive por aqui, sendo um transtorno frequente em todos os estados brasileiros. Para se ter uma ideia, se estima que haja uma média de 67% a mais de lotação nos presídios brasileiros, chegando a um número de pelo menos 16 presos em uma cela que deveria suportar 10 detentos. Contudo, ainda que o problema de excesso de detentos contraria as normativas de dignidade humana, a ideia de uma solitária plena e definitiva também mostram que o convívio social pode ser até mais essencial do que o próprio espaço, a depender das circunstâncias. Dados sobre esse assunto nos ensinam muito sobre o sistema carcerário, nos fazem refletir sobre a eficácia desse modelo que muitas vezes se apresenta como tendo o confinamento como a única solução para os problemas da criminalidade. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês e agradeço a presença de todos. Até o próximo vídeo.